Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o presbítero Justino Barbosa. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Para você que é novo no canal e ainda não é inscrito, que você possa inscrever-se, nos ajudar e apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube. E também compartilhe o nosso conteúdo, os nossos vídeos. Analise, estamos pregando unicamente a palavra de Deus de forma genuína e fidedigna. Que você possa dar o seu like nesse vídeo, se te ajudar, compartilhar para o maior número de pessoas que você puder. E que Deus possa, nessa oportunidade, te abençoar por meio desse vídeo. E não esqueça de ativar o sininho das notificações nas opções todas, para que você possa estar sempre atualizado dos nossos vídeos e conteúdos. Queridos, eu lendo a palavra de Deus, Deus me trouxe ao coração uma grande verdade que nós precisamos aplicar no dia a dia da nossa igreja. Uma verdade que, se aplicada no contexto da comunhão da igreja, surtirá um grande resultado. É bem verdade que nós somos uma pluralidade e uma diversidade de pessoas. A igreja é composta de pessoas diferentes. Nem todos que estão inseridos dentro da comunidade cristã pensam da mesma forma. Quando diz respeito a Jesus Cristo, a glória do nome de Deus, e que o nome de Deus seja louvado, sim, nós pensamos da mesma forma. Mas a igreja, ela é composta de pessoas que têm valores distintos, jamais questionando a infalibilidade da palavra de Deus. O que a Bíblia diz que é pecado, e disso nós não podemos ir contra. Mas há algumas questões que são pormenores, que são triviais, que não estão na Bíblia. E acerca dessas questões, pessoas têm visões diferentes. Eu quero ler com você nessa oportunidade um texto de Mateus capítulo 11, versículos 16 ao 19, onde a palavra de Deus vai dizer: Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Portanto veio João não comendo nem bebendo e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Queridos, esse texto ele tem uma grande verdade contida de maneira implícita. Nós temos aqui dois personagens, de um lado João Batista e por outro lado nosso Senhor e Salvador Jesus. É bem verdade que Jesus e João Batista estão contrastando no seu estilo de vida. Jesus, ele levou um estilo de vida diferenciado de João Batista. A vida de João Batista foi uma vida separada. Boa parte da sua vida, ou quase toda, João Batista, ele viveu reclinado no deserto, afastado de Jerusalém, afastado do templo, afastado da cultura judaica, afastado de tudo que a comunidade judaica vivia. João Batista viveu nos desertos. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A sua vestimenta era de peles de camelo e o seu cinturão de couro. Ele viveu como nazireu, sem tomar vinho ou qualquer bebida forte, e também sem cortar o cabelo. E João Batista, ele preferiu viver sem esposa, por conta do reconhecimento do seu chamado. João Batista reconheceu o peso da sua chamada, da sua vocação e do seu ministério. Por isso que João Batista viveu desta forma, um estilo de vida diferente, afastado do convívio social. João Batista, ele não viveu uma vida de regalias. No entanto, os judeus da época de Jesus, por conta do estilo de vida que João Batista levava, acusaram João Batista de ter demônio. Por outro lado, nós temos Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo ele viveu um estilo de vida diferente de João. Se por um lado João Batista vivia afastado das pessoas,
do templo, de tudo e de todos, Jesus foi diferente. Jesus, ele vivia no meio das pessoas, do povo, porque o alvo, a obra, a missão de Jesus era salvar. E Jesus também compreendeu o seu ministério e a sua chamada. E por conta desse mesmo estilo de vida que Jesus levava, de comer, de beber, de ter comunhão com as pessoas, ter comunhão com aqueles que eram desprezados na época de Jesus, com aqueles que eram marginalizados e viviam na linha da miseridade. Pessoas que eram chamados de pecadores, meretrizes, publicanos, as classes de pessoas que os judeus desvalorizavam. Jesus, ele tinha comunhão com essas pessoas com um propósito específico de anunciar salvação. E foi esse o grande público de Jesus durante todo o seu ministério. O público que foi receptivo à sua mensagem salvífica. E por causa desse estilo de vida que Jesus levou mais próximo das pessoas, de ter comunhão com as pessoas, Jesus também foi acusado de ser comilão e beberrão. O que eu quero dizer com esse texto? Nós observamos aqui de maneira bem explícita no texto que Jesus e João Batista viviam estilos de vida diferentes. Mas nem por isso João Batista acusou Jesus de não ser o Messias, de não ser quem ele era. Muito pelo contrário, o próprio João Batista identificou Jesus como aquele que havia de vir prover a salvação para a humanidade. E da mesma forma, Jesus também não disse que João Batista não era o profeta que havia de vir por conta do seu estilo de vida. Muito pelo contrário, Jesus ele afirmou que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior que João Batista, apesar dos estilos de vida diferenciados que ambos viviam. O que eu quero dizer com isso? Assim também é dentro da igreja do Senhor Jesus. Quando se trata de questões de valores, de juízos, questões pessoais que nós acreditamos ser certo e errado, às vezes nós iremos discordar. Como eu já disse, o que está escrito na palavra de Deus, disso nós não discordamos. O que a Bíblia diz que é pecado. Mas há questões que a Bíblia não diz. E é nessas questões que há divergências, diferenças, em como fazer para conciliar, para contornar essas questões dentro da igreja, para que a igreja possa viver uma comunhão, uma koinonia, uma unidade sadia, que ela possa crescer, ser edificada e ser próspera. Eis aqui uma grande pergunta. E o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 14, ele vai responder essa pergunta. Ele vai nos mostrar o caminho que irá sanar essa dificuldade encontrada dentro da igreja. No capítulo 14, alguns cristãos dentro da igreja de Roma julgavam, tinham na sua consciência os seus valores, diziam que comer qualquer alimento não lhes prejudicaria e nem lhe afetaria a sua vida espiritual. Por outro lado, havia cristãos também dentro da igreja de Roma que dizia que se eles comessem determinados alimentos, aquilo poderia afetar a sua vida espiritual. Aquilo poderia lhes causar dano. Havia dentro da igreja de Roma cristãos que faziam separação de dia sagrado. E outros cristãos que julgavam que todos os dias eram iguais, qualquer dia servia para adorar a Deus. E não precisavam de dias específicos. E por conta dessas diferenças, alguns estavam desprezando outros e outros estavam julgando. Quem comia de tudo desprezava quem não comia. E quem não comia determinados alimentos, mas ficava somente nos legumes, julgava quem comia todos os alimentos. Questões pormenorizadas que estavam causando divergência, estava ferindo a consciência de alguns cristãos dentro da igreja, estava impedindo alguns cristãos de crescerem e amadurecerem espiritualmente. Dentro da igreja, pequenas coisas podem se tornar uma grande bola de neve se a gente não souber e não tiver maturidade para cadenciá-las. E Paulo diz que cada um deve estar firme naquilo que acredita, sem dúvidas, porque o pecado está na dúvida.
Algumas coisas podem não ser pecado para mim, mas podem ser pecados para outros. Mesmo a Bíblia não dizendo que é pecado. Mas as questões de consciência, elas são diferentes para cada pessoa. A consciência de cada pessoa varia. Era o que estava acontecendo dentro da igreja de Roma. Para alguns, na consciência de alguns, comer determinados alimentos o tornava o pecador diante de Deus. Para outros, aquilo não lhe causaria mal algum. Então, são questões de consciência, questões pessoais, individuais de cada pessoa. São valores que cada pessoa vai cultivar na sua jornada com Cristo, na sua caminhada. Só que o que nós não podemos fazer é ter essa atitude que os cristãos de Roma estavam tendo, de julgar e desprezar. Dentro da igreja há pessoas assim, pessoas que julgam outras pessoas por não viverem o mesmo estilo de vida que ele vive, por não aprovarem as mesmas coisas que ele aprova. Se alguém discorda de mim, então eu desprezo ele. Dentro da igreja tem pessoas que, se a gente não concordar com aquilo que ele acredita, isso nos faz ser desprezado por ele, rejeitado por ele. Algumas pessoas chegam a um tal ponto de nem darem mais a paz do Senhor para esses irmãos. Por quê? Por conta de diferenças, de concepções diferentes, de consciência diferente. Pessoas de um lado julgam, pessoas por outro desprezam. Tem muitos irmãos dentro da igreja que estão sendo desprezados. Outros que estão sendo julgados. No capítulo 14, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ninguém dentro da igreja pode julgar ninguém nem desprezar. Deus não colocou ninguém dentro da igreja como juiz. A igreja cumprirá o papel de juiz, mas esse tempo ainda não chegou. Nós não podemos condenar ninguém por conta daquilo que ele aprova, acha certo ou acha errado. O que a Bíblia diz que é pecado. Disso nós não discordamos. Mas há questões que a Bíblia não declara ser pecado. E essas questões ela vai variar de acordo a cada pessoa. E o que Paulo está dizendo é que cada um de nós, tanto aquele que julga como despreza, tanto o que julga como o que despreza, comparecerá diante do tribunal de Cristo. Deus é quem vai julgar naquele determinado dia. Aquilo que nós aprovamos ser certo ou aprovamos ser errado, Deus vai julgar naquele grande dia, porque Deus é o juiz. Isso não compete a nós. Porque cada um de nós, individualmente, comparecerá diante do tribunal de Cristo para que nós recebamos segundo as nossas obras, segundo o bem que tivermos feito por meio do corpo, ou o mal. Mas o juiz é Deus. No tribunal de Cristo seremos recompensados ou seremos envergonhados por conta daquilo que aprovamos ou reprovamos. Nós não devemos ter uma atitude nem liberal ao extremo e nem legalista ao extremo. Mas nós temos que equilibrar essas duas vertentes. E no versículo 12 de Romanos, no capítulo 14, Paulo vai dizer que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nós prestaremos conta diante de Deus pelo estilo de vida que nós levamos aqui na terra. Aprovamos ou reprovamos. E muito cuidado para você não aprovar algo que a Bíblia reprova, porque isso é muito perigoso. E no versículo 15, Paulo nos diz algo bastante importante. Mas se por causa da tua comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Como tem pessoas matado outras pessoas na fé espiritualmente por conta de coisas tão pequenas. Aqui na igreja, irmãos que se consideravam maduros espiritualmente estavam matando espiritualmente aqueles que eram bebês na fé por causa de coisas pequenas. Eles não estavam seguindo o princípio do amor. O amor que não quer prejudicar ninguém, mas o amor que quer que cada pessoa cresça em Deus, desenvolva em Deus, fique firme em Deus. Nós não podemos destruir, matar, expulsar ninguém da igreja por causa de coisas pequenas.
mas nós temos que amar os nossos irmãos. E no capítulo 15, Paulo ele vai iniciar o capítulo 15, versículo 1, dizendo que nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Essa é a solução para que a gente possa contornar, para que a gente possa vencer essas questões que surgem e existem dentro da igreja. Nós que somos maduros espiritualmente, nós que já chegamos a um nível espiritual de sabermos o que é e o que não é, o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado, nós devemos suportar no amor de Cristo a fraqueza de quem está começando agora. Porque assim como essas pessoas que estão começando agora, nós também um dia fomos bebês na fé como eles. Éramos meninos, éramos fracos, não sabíamos andar, não sabíamos nos conduzir em Cristo. Muitas pessoas, assim como eu, talvez você, ao longo do tempo, mudou seus conceitos. No início da caminhada do novo convertido, quase tudo para ele é pecado. Ele tem medo de fazer algo e ser pecado e prejudicar a sua vida com Deus, porque ele não tem essa maturidade de se conduzir sozinho. Ele não tem essa maturidade de ser conduzido pela palavra de Deus, de ter uma mente exercitada para discernir o que é e o que não é. E por conta disso ele sofre às vezes. Então nós temos que suportar esse período, essa fase de neófito de cada pessoa. E orarmos a Deus para que Deus possa gerar nele esse amadurecimento que nós temos também hoje. E não criticar, e não julgar, e não expulsar. E não querermos que uma pessoa que tem um mês de convertido tenha uma maturidade que pessoas que têm 10 anos de igreja ainda não têm, não conseguiram alcançar. Às vezes a gente cobra maturidade de pessoas que estão com um mês, um ano de convertido, uma maturidade que nem a gente mesmo tem. E nós temos que ter sabedoria, temos que ter maturidade, temos que ser maduros nessa área, para a gente não prejudicar quem está começando agora no Evangelho, para a gente não matar na fé quem está começando agora na fé por conta de coisas pequenas. Então, um conselho bíblico para a gente vencer essas questões, essa diferença, é suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Tem pessoas que só buscam agradar a si própria e não estão nem aí para ninguém dentro da igreja. Se o irmão vai ficar de pé, se o irmão vai cair, vai desviar. Só pensam em si mesmo e prejudicam outras pessoas, prejudicam pelo seu estilo legalista de viver ou prejudicam pelo seu estilo liberal de viver dentro da igreja e acabam destruindo e acabam golpeando a consciência fraca de outros cristãos que estão começando na fé. Mas nós devemos agradar a Deus e também agradar uns aos outros, tudo para edificação, tudo para o crescimento, para que a igreja possa ir bem. Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então procuremos viver em paz uns com os outros dentro da igreja, procuremos estar alegres uns com os outros dentro da igreja e fazer aquilo que é certo. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Espero que esse vídeo possa te ajudar, possa iluminar a tua mente. E se você gostou, não esqueça, inscreva-se em nosso canal, nos acompanhe em nossos vídeos e que você possa apoiar daqui para frente esse canal e nos aguarde até o nosso próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, amém.